a oficina de prática aqui do caso 1 foi muito bem resolvida, hein, gente? Não resta dúvida que o caso 1 é um caso de emissão de posse, porque existiu uma compra de um imóvel, a arrematação de um imóvel em um leilão. Então, é emissão da posse, tá? Essa ação correta. Cuidados, observações práticas. Ficar atento se a carta de adjudicação foi averbada, ou melhor, registrada, a transmissão é sempre registrada, e também sempre, né? Pedir a tutela antecipada, também é importante a tutela antecipada. A carta de arrematação não faz prova de propriedade, ok? Vamos lá, caso 2, hein? Caso 2, caso importante também, relevante também. O segundo caso, nós temos a situação aqui do Mário Campos e Isabel Campos. Procuraram você como profissional, foi alterado pela direção aqui os nomes, mas o caso real, um caso que o professor atuou, um caso de case de sucesso, deu certo, né? Então a gente traz os cases de sucesso e os erros também, porque nós vamos dividir para você ficar craque no assunto. Mas o Mário Campos e a Isabel Campos, no caso prático, real, verdade, procuraram você como profissional, né? No caso procurou o professor Júlio, mas vamos procurar você, alguém, caso muito parecido. Eles desejam desocupar um imóvel rural que foi invadido há mais de 4 anos. O casal possui o contrato de compra e venda do imóvel, muito bem feito, com o reconhecimento da assinatura de todos. Ok? O que fazer? Qual medida judicial? Professor, fácil essa, né? Você acha? Veja aqui que Mário e Isabel compraram através de um contrato, muito bem feito, com reconhecimento da assinatura de todos. Esse contrato, para ficar mais fácil, vamos chamar esse contrato de particular, ok? Particular. Eu acho que nesse momento da pós-graduação, nesse nível que chegamos, tem muita aula ainda. Né? Vamos entrar ainda no bloco 2, tem muita aula ainda. Mas nesse nível, nesse momento que nós chegamos, se você assistiu todas as aulas, com amor, com carinho, com respeito, você já sabe responder. Não sabe? Ah, o professor fala assim que eu fico chateado. Então, se chegou aqui, você ainda tem dúvidas em relação a isso aqui, respira e vamos começar de novo. Né? Vamos começar de novo estudando mais. Então, não podemos desistir nunca. Fraco aquele que desiste. Começou uma pós, vai até o final. Começou um karatê, vai até o final. O mal que a gente começa as coisas não termina. Ai, porque eu gostei, ai, porque eu não. É desculpa para parar. É nosso isso, né? O ser humano é meio um urso, né? Nós queremos ficar deitado na caverna ali, depois comer mel, né? Não faz isso não, tá? Brigue contra a sua própria mente, porque ela quer fazer você desistir. É normal isso. Quanto menos esforço, melhor. É assim que a nossa mente é ensinada, né? É assim que a nossa mente tenta para preservar a energia. Então não faça isso. Vamos juntos aqui. Preciso dessa resposta aqui, vai. Você já sabe qual é? Fácil, né? O primeiro passo que eu falo na advocacia imobiliária de sucesso, de resultado, é você analisar o que o seu cliente tem. O maior erro do advogado ou da advogada é que ele dá um palpite, é que ele dá um palpiteco, um parecer, se ele não perguntou, não ficou sabendo, não analisou o que esse cliente tem, o que essa pessoa tem, posse ou propriedade. Porque se for posse, eu tenho um caminho sui generis, conforme enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Se for propriedade, tem um outro caminho, totalmente diferente. Porque se o meu cliente tem a propriedade, tem o domínio e tem o registro, um caminho totalmente diferente. Cuidado, tá? Não vai errar. Quando eu falo de posse e propriedade, fez confusão, errou a ação. Fez confusão, gerou prejuízo ao cliente. O advogado que atua em direito civil, o advogado que atua no direito imobiliário, não pode fazer confusão em relação aos dois institutos. Por isso eu volto e falo sempre com carinho para você, para entrar na tua mente. Nesse caso aqui, de Mário Campos e Isabel, que procuram um advogado, você, advogado, para desocupar um imóvel, porque ele foi invadido há mais de 4 anos, porque o que aconteceu aqui? O casal recebeu uma proposta para trabalhar fora do Brasil. E eles foram trabalhar fora do país, foram prestar o serviço fora do país. E a vida passa, que é uma beleza, né? Soprou, passou 5 anos, no caso aqui passou 4. Esse imóvel, como eles não tinham muita amizade com vizinhos, os parentes moram longe desse imóvel, ficou lá parado, fechado. Porque eles pensaram, se a gente alugar pode dar dor de cabeça, se a gente emprestar pode dar dor de cabeça. Deixa fechado, nós vamos passar uma temporada aqui, né, nesse país, nos Estados Unidos, vamos fazer um pé de meia, e quando voltar a gente tem a nossa casa, tá fechadinha, reforma ela, vê o que precisa fazer, manutenção. Mas deu tudo errado. Por quê? Porque quando eles voltaram para o Brasil, porque chegou ao fim o contrato de trabalho lá, a casa fechada realmente estava, ela foi arrombada, invadiram
E isso aconteceu, não foi muito tempo depois que eles saíram do país, foi logo depois. Então, como eles ficaram fora do Brasil há mais de 4 anos e meio, invadiram o imóvel fazia 4 anos. E eles não sabiam, porque a conta, você sabe disso, conta de água, luz, nós podemos colocar no débito automático. Atualmente, alguns municípios também permitem que a gente faça a inclusão do débito automático do IPTU. E foi o que aconteceu. Infelizmente, o imóvel foi invadido 4 anos, gente, 4 anos. Por sorte, por falta de orientação e por falta de lapso temporal, os invasores não fizeram uso capião. E não fizeram porque não tinham informações, né, gente? Porque você sabe muito bem que isso saiu há pouco tempo atrás. As nossas aulas são atualizadas. Tanto é que nós liberamos aí 2 a 3 horas por semana. E você fala, nossa, essas aulas estão sendo gravadas. É assim que vai ser sempre. As aulas vão ser gravadas na semana anterior à postagem dela, porque nós queremos um curso atualizado. Aqui não é aula gravada há anos, não. E por que eu estou te falando isso? Porque a nossa pós, nós temos uma preocupação de fornecer a você um conhecimento atualizado. E a jurisprudência criou uma novidade em relação ao uso capião. Você sabe que o uso capião, eu teria que ingressar com a ação de uso capião, ou pedir o uso capião via requerimento no cartório extrajudicial, conforme o provimento, né, que nós temos. Mas hoje existe o que? A posse complementar dentro do uso capião. O professor não sabia disso. Claro, é muito novo, saiu do forno agora. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito complementar ao lapso temporal para o uso capião. Professor, não entendi nada, vou te explicar. Se você tem uma ação de uso capião que dura 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, esse prazo que o uso capião está em andamento, ele pode ser contado de forma complementar para a posse para efeitos de uso capião. Uma grande novidade, uma informação muito importante, porque a busca é regularizar os imóveis. A regularização fundiária, a regularização registral é uma preocupação no Brasil, uma preocupação muito grande, porque o imóvel registrado gera segurança relativa, não absoluta, mas gera recolhimento de tributos, gera também pagamento de emolumentos nos cartórios, ou seja, é uma situação a nível nacional. É muito importante essa situação quando devidamente regulamentada, tá? Então fique atento. Nesse caso 2, o que a gente percebe aqui? Que não tem escritura pública. O artigo 108 do Código Civil esclarece muito bem, ele obriga que toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deverá ser feita por escritura pública. Eu só consigo registrar a escritura pública feita pelo tabelião de notas no cartório de imóveis quando eu tenho uma escritura pública, acima de 30 salários mínimos. Nesse caso não foi falado o valor, mas eu complemento que é um caso prático, um caso real. O valor do imóvel que eles compraram na época foi de 430 mil. 430 mil, 420, acho que foi 420, tá? 420, lembrei. 420 mil. Então o que acontece? Eles erraram. Eles foram mal orientados pelo corretor de imóveis, pela imobiliária, por algum advogado, porque não sei o que aconteceu, ninguém falou em registro. Eles acharam, e é normal o leigo achar isso, ele não tem culpa, que o contratinho bonitinho, bem feito, timbrado com reconhecimento de firma, de novo, é o documento do meu imóvel. Esse imóvel é meu, ninguém tira. E não é, né, gente? Então eu posso falar com muita propriedade, você já sabe disso, que nesse caso real, nesse caso prático, o que o Mário tem e a Isabel tem é posse. Não tem jeito, não tem outro nome para isso. Qualquer situação que não seja o registro do cartório de imóveis é posse. O que eles têm é posse. Infelizmente, o contrato de compra e venda, né, tá aqui, contrato de compra particular, mas é de compra e venda, é muito comum o brasileiro, o corretor, fazer tudo é compra e venda. Está errado. Está errado por quê? Porque, na verdade, compra e venda eu só posso fazer através de escritura pública quando o valor da situação do negócio é acima de 30 salários mínimos. Então, houve um erro de contrato. Professor Júlio, a imobiliária nesse caso errou o nome do contrato? Errou. O corretor errou? Errou. Mas a imobiliária tem um jurídico. Tem 3 advogados. Todos erraram. Todos erraram. Erraram feio ainda. Erraram de não orientar, erraram de fazer um compra e venda, que é a mania do brasileiro. Se foi feita a compra da posse, exceção de direitos possessórios e afins. Acabou. Aqui, o que aconteceu? Provavelmente fizeram esse contrato, mal preparado o corretor, mal preparado a imobiliária, mal preparado os advogados, achando que a pessoa depois ia cuidar do registro, mas o casal nem foi orientado que deveria fazer o registro, que deveria fazer a escritura pública. Ou seja, uma situação, uma situação concreta, real, muito mal desenvolvida. Profissionalismo zero, né, gente? Que é o que a gente não pode deixar acontecer com o nosso cliente, tá? Então, um negócio muito mal feito.
E essas coisas que são mal feitas parece que atraem, né, gente? Não é assim quando queima um ferro na sua casa, queima a lâmpada, queima a televisão, não é assim, não queima tudo junto? Atrai, coisa ruim atrai. É engraçado, por isso a vida é energia. Aqui, gente, ó, o que eu falo para você? Essa situação de documentação imobiliária mal organizada, mal distribuída, mal orientada, logo depois gerou o quê? O problema da invasão. Então, diante dessa situação da invasão, você analisando se o seu cliente tem posse ou domínio, nesse caso, eles, Mário Campos, Isabel Campos, como clientes, né, procuram você como advogado, advogada, profissional da área, do mercado imobiliário, do direito imobiliário, procuram você e relatam o que aconteceu. Olha, o nosso imóvel foi invadido. Nós fomos trabalhar nos Estados Unidos, quando voltamos, nosso imóvel foi invadido, a gente precisa recuperar o imóvel. O que a gente faz? O que fazer? E aí você vai responder para mim. O que você vai fazer? Cuidado, hein? Quem respondeu a ação de reintegração de posse está errado. Não é reintegração de posse. A integração de posse eu só vou fazer quando o meu cliente não tem um registro. Nessa situação, aí concordo, é integração de posse, porque nós deixamos claro aqui que o nosso cliente não tem um registro, ele tem a posse. Então, nesse caso, nós vamos pensar sim na integração de posse. Mas aquele advogado, aquela advogada que assume uma demanda e o cliente tem um registro no cartório de imóveis e faz uma possessória, errou a ação, errou feio. A ação possessória é a ação traiçoeira. A ação possessória é que nem o mar, né? Quem não sabe nadar, e até sabendo nadar, água no umbigo, sinal de perigo. A mesma coisa acontece com a ação possessória, sinal de perigo. Tudo pode acontecer, mesmo porque essa invasão já é de 4 anos. Vamos dizer que esses invasores sejam bem orientados por um advogado, uma advogada, uma associação, e já poderiam ter distribuído uma ação de uso campeão. Por que distribuído, professor, uma ação de uso campeão? Porque é fato. É fato que ele já tem 4 anos de posse, poderia ser mais 1 ano de forma complementar, como a jurisprudência permite. Então, muita atenção. Nesse caso não é reivindicatória, não é, porque não tem registro. Não é emissão da posse, porque não tem registro e já teve a posse, não é a posse pela primeira vez. Então, nós saímos das petitórias e vamos para a possessória. Quando eu falo de ação possessória, tem que analisar qual é. Reintegração, a perda da posse total, manutenção, a perda da posse parcial, ou interdito proibitório, porque existe uma iminência de ocorrer a invasão. Nesse caso, ocorreu a invasão completa, integral. Então, nós vamos pensar na ação de reintegração de posse. Como eu falei, a ação de reintegração de posse é traiçoeira, é perigosa, tem que mencionar na peça, na exordial, na inicial, a data do esbulho e turbação, ok? A data do esbulho e turbação tem que mencionar, quanto tempo de posse o seu cliente teve, tá? Tem que mencionar também, são regras importantes específicas. Outro detalhe, se pedir a tutela antecipada com aquele fundamento café com leite, eu quero a liminar, viu? Eu quero que os invasores desocupem. Você vai perder. Pare de pedir pedidos mal fundamentados, pedidos que você sabe que vai perder. Mancha a sua imagem no processo. Não faz isso, doutor. Não faz isso, doutora, por favor. Vai manchar o seu nome. Eu só vou pedir alguma coisa que eu sei que eu vou ganhar. Se a posse dos invasores é de 4 anos, eu vou pedir a liminar com base na posse? Não. O que eu posso fazer é o arbitramento do aluguel provisório, ok? Aí tudo bem, aí é legal, aí pode ser que funcione, tá? Nesse caso específico. Se prepare, possessório normalmente nesses casos tem audiência de justificativa, justificação, para dar liminar ou não, audiência de conciliação, audiência de mediação. Em época de pandemia, normalmente acontecendo de forma online, mas tem, tá? Então, respondido aqui. Qual que é a ação, professor Júlio? Reintegração de posse. O que fazer? Reintegração de posse. O máximo que pode ser feito é feita uma notificação antes da ação de integração de posse. Se você achar que ajuda, e ajuda. Manda lá 1, 2, 3 notificações extrajudicial, informando que você tem a posse, que o imóvel foi invadido. Isso cria a prova. Pode, depois de ter mandado as três notificações extrajudiciais, pode ser feita uma ata notarial. Pronto, você criou um respaldo, você deixou o caso concreto, palpável, tá? Para uma ação de reintegração de posse. Então, quando você vê que a posse do seu cliente é muito fraquinha, pega lá o contrato, né? Contrato instrumento particular, 3 notificações, mais uma ata notarial sobre as notificações, pronto, você criou um embasamento para fazer uma ação possessória com uma maior chance de êxito, tá bom? Então, respondido aqui com muito carinho, esse case de sucesso, esse caso prático 2, real, tá? Real.